houve um homem de Ramataim Zofim, da região montanhosa de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zufi, efraimita. Tinha ele 2 mulheres. Uma se chamava Ana e a outra Penina. Penina tinha filhos, Ana, porém, não os tinha. Este homem subia da sua cidade de ano em ano a adorar e sacrificar ao Senhor dos Exércitos, em Siló. Estavam ali os 2 filhos de Eli, Hofni e Finéias, como sacerdotes do Senhor. No dia em que Eucana oferecia o seu sacrifício, dava-lhe porções desta a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos e filhas. A Ana, porém, dava porção dupla, porque ele a amava, ainda mesmo que o Senhor a houvesse deixado estéril. A sua rival a provocava excessivamente para irritar, porquanto o Senhor lhe havia cerrado a madre. E assim fazia ele de ano em ano, e todas as vezes que Ana subia à casa do Senhor, a outra a irritava, pelo que chorava e não comia. Então Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras? E por que não comes? E por que estás de coração triste? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? Após terem comido e bebido em Siló, estando Eli, o sacerdote, assentado numa cadeira junto a um pilar do templo do Senhor, levantou-se Ana e com amargura de alma orou ao Senhor e chorou abundantemente. E fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva não te esqueceres, e lhe deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Demorando-se ela no orar perante o Senhor, passou Eli a observar-lhe o movimento dos lábios, porquanto Ana só no coração falava. Seus lábios se moviam, porém não se lhe ouvia voz nenhuma. Por isso Eli a teve por embriagada, e lhe disse: Até quando estarás tu embriagada? Aparta de ti este vinho. Porém Ana respondeu: Não, Senhor meu, eu sou mulher atribulada de espírito, não bebi nem vinho, nem bebida forte, porém venho derramando a minha alma perante o Senhor. Não tenhas, pois, a tua serva por filha de Belial, porque pelo excesso da minha ansiedade e da minha aflição é que tenho falado até agora. Então lhe respondeu Eli: Vai-te em paz, e o Senhor Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. E disse ela: Ache a tua serva mercê diante de ti. Assim a mulher se foi seu caminho e comeu, e o seu semblante já não era triste. Levantaram-se de madrugada e adoraram perante o Senhor, e voltaram e chegaram à sua casa a Ramá. Eucana coabitou com Ana, sua mulher, e lembrando-se dela ao Senhor, ela concebeu, e passado o devido tempo teve um filho, a que chamou Samuel, pois dizia: Do Senhor o pedi. Subiu Eucana, seu marido, com toda a sua casa, a oferecer ao Senhor o sacrifício anual e a cumprir o seu voto. Ana, porém, não subiu, e disse a seu marido: Quando for o menino desmamado, levá-lo-ei para ser apresentado perante o Senhor e para lá ficar para sempre. Respondeu-lhe Eucana, seu marido: Faz o que melhor te agrade, fica até que desmames, tão somente confirma o Senhor a sua palavra. Assim ficou a mulher e criou um filho ao peito até que o desmamou. Havendo-o desmamado, levou-o consigo com um novilho de 3 anos, um éfa de farinha e um odre de vinho, e o apresentou à casa do Senhor, a Siló. Era o menino ainda muito criança. Imolaram o novilho, trouxeram o menino a Eli, e disse ela: Ah, meu Senhor, tão certo como vives, eu sou aquela mulher
que aqui esteve contigo orando ao Senhor. Por este menino orava eu, e o Senhor me concedeu a petição que eu lhe fizera. Pelo que também trago como devolvido ao Senhor por todos os dias que viver. Pois do Senhor o pedi, e eles adoraram ali o Senhor. Amém? Amém. Senhor, muito obrigada, Pai, pela Tua palavra, Senhor. Senhor, fala aos nossos corações, Senhor. Usa, Senhor, a minha boca, Senhor, para falar o que vier do seu coração, Pai. Eu te peço, Pai, em nome de Jesus. Irmãos, não dá para a gente pensar na Bíblia, numa mãe, e não lembrar de Ana, né? A história de Ana é muito bonita e é uma história que serve de exemplo para muitas pessoas, né? Não só para as mulheres, para os homens também. Ana era uma mulher que orava ao Senhor, ela adorava o Senhor. No começo da história de Ana, quando eu estava preparando a mensagem, eu pensei assim: Ana ela não ficou tanto tempo triste, né? Todo tempo amargurada. A Ana era feliz. Por quê? Porque o marido dela era um homem do Senhor, ele era um sacerdote, ele a amava, e ela era a primeira esposa. Então eu fico pensando assim, Ana viveu um tempo antes de Deus serrar a madre, né? Antes dela descobrir, quando eles perceberem que ela não podia ter filho, ela viveu um tempo muito feliz. Ela foi jovem, ela teve um marido que amava, provavelmente era um homem do jeito que ela gostava, bonito, né? Do jeito bonito aos olhos dela, né? Então ela viveu muito feliz, até que ela se casou e o tempo foi passando e ela não engravidava. E naquela época, eles viviam, na época da Bíblia, na época dos juízes. Naquela época, Israel estava afastado de Deus. Israel não estava agindo da forma que alegra o Senhor, eles estavam agindo contra a vontade de Deus. Então, as pessoas estavam afastadas do Senhor. Então, a Ana e o marido dela, eles estavam vivendo um pouco que fora daquilo, né? Eles estavam vivendo, a maioria não adorava a Deus, adorava a deuses pagãos, mas eles estavam adorando a Deus. E Deus nunca concordou muito com essa história de um homem ter mais de uma mulher. Ele nunca aprovou. Mas, naquela época, os homens tinham mais de uma mulher para ter descendentes, né? Então, a gente sabe que Ana era a primeira mulher porque ela não tinha filhos e Penina tinha. Então, se Penina tinha filhos, não tinha por que eles se casar de novo. Então, a gente conclui que Ana era a primeira esposa. Então, Elcana, então o que eu estava dizendo, ela foi feliz durante um tempo, né? E às vezes, irmãos, Deus coloca essa, que a gente chama de prova, né? Deus coloca as provas na vida da gente. Porque ela estava feliz, depois ela já não estava mais feliz, porque o marido casou, o marido teve filhos e filhas com outra mulher, que viviam dentro da mesma casa. E foi uma época muito difícil para Ana. Por quê? Porque a palavra fala que Penina, sua rival, no 6, provocava excessivamente para irritar, porquanto o Senhor lhe havia cerrado a madre de Ana. Então, irmãos, às vezes Deus coloca as provações na nossa vida, ou para eles nos corrigir de alguma coisa que nós estamos fazendo que não está de acordo com o que agrada a Ele, ou Ele coloca para quê? Para firmar a nossa fé, para que o nome dele seja glorificado, né? Amém. Para aumentar a nossa fé. E aqui com Ana, eu entendo que foi isso que aconteceu.
Ana não estava fazendo nada errado. Deus cerrou a madre dela porque ele tinha um plano maior na vida dela. Glória a Deus. Ele tinha um filho, o filho Samuel. Samuel foi o maior profeta de Israel. Amém, Jesus. Samuel era sacerdote, Samuel era juiz. Foi Samuel quem ungiu o rei Davi. Glória a Deus. Então Samuel foi uma pessoa muito importante na vida de Israel. Então Deus colocou essa prova, né, na vida de Ana para aumentar a fé dela, né, para que o nome dele fosse engrandecido, louvado, né, glorificado. E o que Ana fazia, né? Como esse mês é o mês das mães, a gente fica imaginando, né? O que eu faria, né, se eu fosse Ana, né? Com aquela outra lá na minha casa, né? Me irritando, me provocando. Eu não sei o que eu faria, irmãos, sinceramente. Mas Ana orava. Ana orava ao Senhor. Ana pedia, porque não foi um ano que ela viveu aquela situação. Porque a palavra fala que todo ano Eucana subia para Siló para sacrificar e levava as mulheres. E ele tinha filhos e filhas com Penina. Então, era no mínimo 2, né? Então, pelo menos 2 meninos e pelo menos 2 meninas. Só ali, a gente fazendo as contas, já são 4 anos. Mais uns 3 anos uns 2, 3 anos que ele ficou casado com a Ana antes de ter filho. Então, já tinham 6 anos que a Ana estava sofrendo, que ela queria um filho e que ela não conseguia um filho, ela não conseguia engravidar. E ainda para aumentar, para piorar a situação, a outra irritando, né? Então Ana orava ao Senhor. E esse dia aqui que a palavra fala, que Eucana disse para Ana: por que choras? E por que não comes? E por que está de coração triste? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? Eucana, na verdade, ele não tinha muito discernimento, né? Porque um homem, o amor de filho é diferente do amor de marido, né? Nós podemos amar nosso marido, mas a forma como a gente ama o filho, que a gente amamentou, ou até que não amamentou, mas que a gente segurou no colo, que a gente sentiu o cheirinho, né? É diferente do marido, do protetor, né? O marido está ali para proteger a gente, né? E a gente está ali para proteger o filho. É diferente. E ele não conseguia entender isso. Mas o que eu penso assim, é que ele queria agradar a Ana, porque a palavra fala que ele amava a Ana. Ele casou com a Penina porque ele queria filho para continuar a descendência, mas a mulher que ele amava era a Ana. Então ele falou, no meu entendimento, ele falou aquilo para agradar, mas não deu certo, foi pior. Ela ficou mais triste ainda. E a palavra fala que ela não comeu e nem bebeu. Ela ficava triste, não comia e não bebia. E ela foi orar. Ela se levantou e foi orar, foi falar com Deus. E ela fez essa oração, esse voto, né? Aí, irmãos, é assim, eu fico imaginando como essa mulher estava sofrendo, né? Chorar com amargura de alma é uma coisa muito séria, né? É muito difícil. Quando a gente chora com amargura de alma, é porque a gente já está, a gente confia, a gente acredita, mas a gente acha que não vai ter mais. Não... Senhor, por que eu penso que ela falava: Senhor, por que eu não tenho filho? Por que eu estou tão aflita? Por quê? Mas ela fez esse voto com Deus. Ela falou: se o Senhor me der um filho, eu o darei de volta ao Senhor, né? E ele vai servir na tua casa por toda a sua vida. Amém, Senhor. Foi um voto nazireu que ela fez com Deus. O voto nazireu, normalmente as pessoas faziam por um determinado tempo. Aqui, o tempo que ela fez foi toda a vida de Samuel. Então era muito sério. Mas a palavra fala também que ela sabia o que ela queria.
ela pediu para Deus: eu quero um filho varão. Ela quer um filho homem, né? Ela, Senhor, se me deres um filho homem, um filho varão, eu devolverei ao Senhor. E quando ela orava lá, ele percebendo, né, que ela orava, que ela entregou o coração para o Senhor ali. Eu penso assim que ela não estava vendo o que estava em volta, que estava sendo observada. Ela estava falando como se Deus estivesse do lado dela. E quando ele foi falar com ela e questionou se ela estava embriagada, aí ela tratou ele com muito respeito, né? Ela colocou aqui, ó: não tenhas tua serva por filha de Belial, porque o excesso da minha ansiedade e da minha aflição é que tenho falado até agora. Então, ela tratou ele com muito respeito, apesar dele ter perguntado para ela: você está bêbada, né? Você está orando aqui, você está orando ou você está bêbada? O que você está fazendo aí, mexendo com a boca? Ela respeitou o sacerdote, né? E aí foi quando Deus liberou a palavra para ela. Foi quando Deus, através de Eli, liberou a bênção para ela. Ele falou para ela, né? Vai-te em paz e que Deus de Israel te conceda a petição que fizeste. Então, irmãos, aqui a gente aprende duas coisas. Às vezes a gente está pedindo alguma coisa para Deus. A gente está orando, a gente está clamando, e Deus ainda não respondeu. E a gente continua orando, continua pedindo. Aí Deus usa uma pessoa, uma palavra, para te dar a resposta dessa oração. Foi o que aconteceu aqui, né? Que ele falou para ela: vai em paz, o Senhor de Israel conceda a petição que lhe fizeste. Então, Deus já deu a bênção, Deus te dá a resposta, né? E aí, fica faltando a outra parte, né? Eu orei, Deus falou que vai me dar, agora falta chegar, né? E a gente, irmãos, eu não sei com vocês, mas comigo, quando Deus deu a resposta, aí eu orava mais. Senhor, quando que a minha bênção vai chegar? Senhor, a minha bênção, Senhor. Senhor, eu quero a minha bênção, Senhor, a minha bênção. E é assim que a gente tem que fazer, irmãos. Não sei se com tanta ansiedade, né? Eu acho que não, porque a palavra fala que não andeis ansiosos, né? Mas a gente tem que continuar orando. Porque quando ele liberou a bênção para Ana, ela ficou feliz, porque ela já tinha recebido a palavra que Deus ia dar o filho para ela, que era a petição dela. Então ela ficou feliz, ela comeu, e ela já não tinha mais aquela olhar amargurado, né? Mas, levantando-se de madrugada, adoraram ao Senhor. Então ela levantou de madrugada, Deus já tinha liberado a bênção para ela, e ela adorou. Ela continuou orando. E eu entendo que é isso que a gente deve fazer. A gente deve continuar orando. Amém, Jesus. Se Deus me prometeu um marido, eu orei por um marido e Deus falou para mim assim: você vai ter um marido, eu tenho que continuar orando e eu tenho que me preparar para receber esse marido, né? Se Deus prometeu para você um ministério, né? Se Deus falou para você, você vai fazer, você vai ser tesoureiro da igreja, amém? Amém. Você tem que fazer o quê? Você tem que se preparar, você tem que saber fazer conta. Eu pelo menos teria que fazer um curso, né? Para aprender a fazer conta. Se Deus falou para você assim: você vai viajar o mundo falando da minha palavra, o que eu tenho que fazer? A gente tem que se preparar, porque quando a bênção chegar, a gente tem que estar pronto para receber. A gente tem que estar pronto. Deus vai me dar uma esposa, uma varoa, então eu tenho que estar pronto para receber a minha esposa. Eu tenho que procurar um emprego, eu tenho que me firmar, eu tenho que comprar uma casa, porque o dia que a minha varoa chegar,
Eu estou pronta, é só falar: eis-me aqui. Glória a Deus. Estou aqui para te receber. Na verdade, a jovem, Deus vai te dar um marido. É esse o seu sonho? Se prepare, né? Às vezes a minha mãe falava assim para mim: como que vocês vão casar desse jeito? Não sabe fazer nada, vocês têm que fazer um curso de faxineira. A minha mãe falava isso para mim. Eu tinha que fazer um curso de faxineira. Por quê? Toda vez que ela colocava a gente para fazer a faxina, e era todo sábado, ela colocava a gente para fazer uma faxina, ela não ajudava a limpar, irmãos, mas ela ia lá inspecionar quando estava limpinho. E tinha que estar assim, os vidros das janelas tinha que estar impecáveis. Então, se vocês falarem para mim assim: Rose, você sabe limpar uma janela? Eu sei. E se por acaso Deus me dá um marido, e com o meu marido a gente passa dificuldade, eu sei limpar uma janela, então eu posso sair e perguntar para alguém: você precisa de alguém para limpar a sua janela? Porque eu preciso ajudar a minha casa. Então a gente tem que estar preparado, a gente tem que saber fazer um bolo, costurar uma roupa, né? Um crochê, um tricô. É lógico que ninguém é obrigado a saber, né? Pega pesado, né? Mas eu não sei fazer um crochê, mas eu posso fazer, sei lá, eu posso fazer uma coxinha, né? Fazer uma torta, né? Um dente, a Denise sabe fazer um dente. Então, nós temos que estar preparados para o dia que a nossa bênção chegar. Glória a Deus. Não é verdade? Ah, Deus me prometeu um marido, mas eu estou com a vida toda bagunçada, eu estou com um pé lá e outro aqui. Como que eu vou receber o meu marido desse jeito, se eu não estou livre, se eu não estou pronta, né, para receber o meu marido? Né? Como que eu vou viajar ao mundo se eu não terminei o colegial? Peraí, eu tenho que estudar, né? Eu vou conhecer outro mundo, outro país, eu vou viajar, eu tenho que saber que eu tenho que me preparar, eu tenho que estudar, e as portas Deus vai abrindo, amém, Deus vai levando a gente. Amém, Pai. E foi isso que aconteceu aqui com Ana. Ela continuou adorando e ela esperou o dia, né? Aqui fala assim: voltaram para casa a Ramá. Eucana coabitou com Ana, sua mulher, e lembrando-se dela, o Senhor, ela concedeu. Aqui, a palavra não fala que foi no mesmo dia que eles voltaram para casa, que eles coabitaram. Como a gente sabe que Eucana amava Ana, não deve ter demorado muito, né? Assim, uma semana no máximo, né? Mas se tivesse demorado um mês, Ana já tinha recebido a bênção, né? Deus já tinha falado para ela que ela ia engravidar. O que ela estaria fazendo nesse um ano, nesse um mês? Se preparando, né? Se preparando, porque Deus, a bênção dela ia chegar. E foi isso que aconteceu. Eucana coabitou com Ana e Ana engravidou. E passado o tempo, ela teve um filho que deu o nome de Samuel. Amém, Jesus. Porque dizia o Senhor. Porque dizia: do Senhor eu pedi. Aí passou o tempo, né? A Ana, depois que o menino nasceu, logo já chegou o tempo do Eucana subir de novo a Siló para adorar, para sacrificar, como ele fazia todo ano. E era sempre na mesma época do ano. Então subiu Eucana com toda a sua casa a oferecer ao Senhor o sacrifício anual e a cumprir o seu voto. Aqui, a cumprir o seu voto, a gente entende que Ana compartilhou com o marido que ela engravidou, porque ela pediu ao Senhor e porque o sacerdote liberou a bênção, Deus liberou a bênção através do sacerdote, e só por isso que ela engravidou, porque foi um milagre de Deus na vida dela. Amém, né? glória a Deus. Então ele falou: vamos cumprir o voto, vamos subir. Aí Ana falou: eu não subirei. Ela não subiu. Disse a ele: quando o menino for desmamado, levá-lo-ei para ser apresentado perante o Senhor e para lá ficar para sempre. Aqui, irmãos, esse voto que Ana fez com Deus foi uma coisa muito séria. E ela fez o voto com o Senhor sem falar com o marido dela, né? Porque você devolver o seu filho para viver e servir na casa de Deus é uma coisa muito séria, muito importante. Mas o Eucana apoiava Ana em tudo, porque
fala, ele subiu para cumprir o voto. Então ele entendeu assim, o menino nasceu, aqui ele devia estar no máximo com 2, 3 meses. Vamos devolver o menino ao Senhor. Mas Ana tinha um propósito, que ela tinha no coração dela, que ela ia devolver o menino ao Senhor quando o menino fosse desmamado. A palavra fala que ele era muito pequeno. Algumas pessoas, assim, eu estava estudando, né, para ver quantos anos tinha esse menino, né? Alguns dizem 3, 4, outros dizem até 12 anos. Mas a palavra fala que ele era muito pequeno. Então eu penso que ele tinha assim uns 7 anos mais ou menos. Por quê? Ele já entendia. E Ana ficou com ele todo esse tempo para ensinar Samuel. Porque quando a gente lê a Bíblia, a gente vai ver que os filhos de Eli, que moravam no templo com Eli, eles eram homens maus, eles roubavam o Senhor, eles não temiam o Senhor. Então Ana, no coração dela, ela tinha que ensinar Samuel o caminho do Senhor, tinha que formar o filho dele. E o caráter de um filho se forma até os 5, 7 anos no máximo. Então ele estava pronto para ir e para servir ao Senhor. Então quando ele foi desmamado, que no meu entender era com 7 anos, Ana levou o menino lá pro templo. E ela levou também um sacrifício. Ela levou um novilho. Ela levou, deixa eu só achar aqui, irmãos, um novilho de 3 anos, um efa de farinha e um odre de vinho. E apresentou a casa de Siló, a casa do Senhor a Siló. Era um menino ainda muito criança. No 25 fala: imolaram o novilho e trouxeram o menino a Eli. E disse ela: ah, meu Senhor, tão certo como vives, eu sou aquela mulher que aqui estive contigo orando ao Senhor. Por este menino orava eu, e o Senhor me concedeu a petição que ele fizera. Pelo que também o trago como devolvido ao Senhor por todos os dias que viver, pois do Senhor o pedi. E eles adoraram ali o Senhor. Então, irmãos, Ana foi cumprir o seu voto, ela cumpriu. A palavra fala que é melhor que não façamos votos do que fazer o voto e não cumprir. Deus não pede votos, mas se nós fizermos, nós temos que cumprir o nosso voto, porque um dia isso pode ser cobrado de nós. Então ela foi cumprir o seu voto e ela foi alegre, ela estava feliz. Deus lhe deu um filho e ela devolveu o filho ao Senhor para servir por todos os dias da sua vida. Amém. E Ana adorou, e Ana continuou orando ao Senhor. Ana é um exemplo para todos nós, um exemplo de mulher de fé, um exemplo de mulher de Deus, que ela buscou o milagre, ela cuidou do filho para entregar ao Senhor. Ela não entregou de qualquer jeito. Às vezes Deus dá alguma coisa para a gente e a gente vai devolver alguma coisa. Ah, eu vou devolver isso aqui para o Senhor. Ah, é para o Senhor, isso aqui não vai ficar comigo, então. Não, ela fez o melhor pelo seu filho, ela fez o que ela pôde. E Samuel, aqui no capítulo 2, no versículo 18, fala: Samuel ministrava perante o Senhor, sendo ainda menino, vestido uma estola sacerdotal de linho. Sua mãe lhe fazia uma túnica pequena e de ano em ano lhe trazia com seu marido quando subia a oferecer o sacrifício. Então, ele ensinou Samuel. A parte de Ana ela fez. Agora a parte do sacerdote, ele ensinou para Samuel. Apesar de ter um exemplo muito ruim em casa, porque ele não tinha pulso firme com seus filhos, ele não tinha autoridade de pai. Samuel tinha esse exemplo dos filhos de Eli, que eles eram sacerdotes do templo. Mas Samuel seguiu o que estava no coração dele, que a mãe dele tinha ensinado para ele. Então é muito importante que nós, como pais, como mães, que
que nós ensinemos os nossos filhos o caminho do Senhor. Amém, glória a Deus. Que os pés dos nossos filhos estejam plantados nos caminhos, na palavra de Deus. Por quê? Porque os nossos filhos não vão ficar sempre conosco. Não é toda hora que a gente pode estar, que os nossos filhos podem estar debaixo das nossas asas. Eles estão na escola, eles vão para um curso, eles vão ou para natação, ou para casa de um amigo, ou eles pegam o celular. Então nós temos que colocar no coração dos nossos filhos a palavra de Deus. Amém. Porque a palavra fala, ensina o seu filho o caminho que deve andar, né? E mesmo quando for velho, não se afastará. Amém, da glória a palavra, Deus. Não se afastará do caminho. Então, foi muito importante esse tempo que Ana passou com o filho dela. E a vida da Ana serve de exemplo para todos nós. Porque a bênção que Deus deu para ela, o filho, o sacerdote, o maior profeta de Israel. Que bênção, né, irmãos? Que orgulho com uma mãe, né? E ela devolveu o seu filho com toda alegria. Quando eu não conhecia a palavra, uma vez eu falei assim: nossa, mas a Ana devolveu o filho, né? Aquela coisa egoísta, né? Ela devolveu o filho, né? Ela teve o filho e devolveu. Mas é o que a palavra fala aqui, irmãos, no versículo 21. Abençoou, pois, o Senhor a Ana, e ela concebeu, e teve 3 filhos e 2 filhas. Glória a Deus. E o jovem Samuel crescia diante do Senhor. Amém, Senhor. Então ela pediu um filho varão, ela foi abençoada, ela cumpriu o voto, e Deus deu mais 5 filhos. Amém, Senhor. Glória a Deus. Então a bênção, irmãos, não vem dobrada. A bênção vem quadruplicada. Vem 5 vezes mais. Glória a Deus. Do que a gente pede. É verdade, Pai. Nós não sabemos o que Deus tem sonhado para nós. E é muito mais do que a gente imagina. Amém, Senhor. Não é verdade? Amém. Então vamos seguir no caminho do Senhor. Vamos buscar, seguir um exemplo de Ana. Orar pelos nossos filhos, né, irmãos? Vamos orar pelos nossos filhos, vamos interceder pelos nossos filhos. Amém, Senhor. Para que eles possam ser bênção, para que eles possam estar nos caminhos. E quando Deus der a bênção, recebam. Quando Deus liberar a bênção, recebam. Continue orando ao Senhor. Continue buscando até a sua bênção chegar. E se preparem, né? Preparem o que a gente puder fazer, a gente tem que fazer. Porque o dia que a nossa bênção chegar, ela vai ser abundante. Amém. Né? Nós vamos glorificar o Senhor. Amém, Senhor. Através do nosso testemunho, né? Das bênçãos que Ele tem para nós. Amém, glória a Deus. E só para terminar, irmãos, eu queria falar para vocês ainda mais uma coisa. Semana passada a gente falou de Maria, né? E Maria seguiu o exemplo de Ana, porque o cântico de Maria foi baseado no cântico de Ana. Maria amava Ana, Maria seguiu o exemplo de Ana. Então nós temos que ser um exemplo para os nossos filhos, para eles seguirem, não para eles dizerem: nossa, eu não quero ser igual a minha mãe. Nossa, não. Eles têm que falar assim: a minha mãe é uma mulher de Deus. Glória a Deus. Meu pai é um homem de Deus. A gente vive com pouco, mas a gente vive com Deus. Amém, a gente Jesus. vive com muito, glória a Deus. Deus nos deu, mas Deus não saiu da nossa casa. Amém, Jesus. Deus está aqui conosco. Amém, Senhor. Então, irmãos, a gente tem que estar sempre seguindo a palavra do Senhor e sabendo que nós somos um espelho para os nossos filhos, para os nossos vizinhos, né? E que os nossos filhos possam olhar em nós, possam olhar nos nossos os pais, né? Os filhos podem olhar nos pais e falar assim: quando eu crescer eu quero ser igual ao meu pai. Amém. Quando eu crescer eu quero ter uma esposa igual a minha mãe. Eu né? falo isso, meu Que pai. bênção, né? E é isso que Deus tem falado no meu
coração hoje, irmãos, para vocês, que a vida de Ana é muito linda, que a oração na vida de Ana foi uma coisa que esteve com ela todo o tempo. Ela não deixou de orar para o seu filho, nem quando ele estava no templo, porque ela ia de ano em ano levar uma túnica nova. Ela ia levar uma túnica nova para Samuel. Então ela estava pensando no filho dela. Ela estava orando por ele. Amém, Jesus. E é isso que nós devemos fazer. E eu estou muito feliz por estar aqui hoje. Amém. Agradeço a Deus pela oportunidade. E que Deus abençoe os irmãos. Eu vou fazer uma oração. Depois eu vou chamar a pastora. Senhor, meu Deus. Obrigada, Pai, porque o Senhor falou comigo, Senhor, hoje aqui. Obrigada, Senhor, porque o Senhor está comigo, Senhor. Obrigada, Pai, porque o Senhor tem consertado os meus caminhos, Senhor. O Senhor tem me guiado, Pai. O Senhor tem feito de mim um vaso em suas mãos, Senhor. Amém, Jesus. Obrigada, Pai. Eu te agradeço, Senhor, pela vida de cada irmão aqui, Pai. Te agradeço, Pai, pela vida das Anas que estão aqui, Senhor. Amém, Jesus. Ó, Senhor, por esses pais que estão aqui, Senhor. Obrigada, Pai, pela vida das crianças, Senhor, que os nossos pequenos Samuels possam crescer, Pai, ouvindo a Tua palavra, Senhor, que nós possamos ser Ana na vida dos nossos filhos, Senhor, ensinando os caminhos, Senhor, que o Senhor quer que nós tracemos. Amém, Senhor. Pai. Ó Deus, cuida, Senhor, de cada um de nós, Pai. Abençoa, Senhor, a vida de cada um, Senhor, e que cada um possa saber, Pai, que a sua promessa, a sua oração, Senhor, está sendo ouvida por Ti. Amém, Pai. Ó Senhor, e que nós já nos preparemos, Pai, para quando o Senhor liberar a bênção, Pai, nós estejamos prontos, Senhor, para receber, Senhor. Em nome de Prontos, Jesus. Pai, para desfrutar o melhor que o Senhor tem para nós. Em nome de Jesus, ó Pai. Cuida, Senhor, de cada um hoje aqui, Pai. Abençoa, Senhor, os nossos caminhos, Senhor. Eu te peço, te agradeço, em nome de Jesus. Amém.